Mufasa, esse filme vale o seu ingresso ou não? Se você quer saber minha opinião sobre esse filme, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um like. Então, bora pro vídeo. O prólogo do live action de Rei Leão, produzido pela Disney e dirigido por Bryan Jackson. O longa contará a história de Mufasa e Scar antes de Simba. A trama tem a ajuda de Rafiki, Timão e Pumba, que juntos contam a lenda de Mufasa, a jovem filhote de leão Kiara. Filha de Simba e Nala, narrando através de flashbacks, a história apresenta Mufasa como um filhote órfão, perdido e sozinho até que ele conhece um simpático leão chamado Taka, o herdeiro de uma linhagem real. O encontro é um acaso do início de uma grande jornada de um grupo extraordinário deslocados em busca do seu destino, além de revelar a ascensão de um dos maiores reis das terras do orgulho. Quando assisti pela primeira vez o trailer do Mufasa, eu tive aquela sensação que esse filme era pensado para o streaming do que pensado para os cinemas. Primeiramente pelo visual do filme, no questão da sua colorização, que é um pouco mais lavada. Se você comparar com o filme do Rei Leão, as cores são muito mais nítidas, muito mais vislumbrantes, isso é muito interessante. Mas nesse filme específico, eles fizeram uma cor mais lavada. Eu acho que é em questão que eles queriam se aproximar mais na realidade, que as cores na floresta e tudo mais, vai ter alguns lugares que vai ter uma cor muito mais nítidas, vislumbrantes, e alguns uma cor mais morta. Então é isso que eles queriam fazer, porque tem uns momentos que são mais vislumbrantes, mas de modo geral a cor é mais lavada. Mas é engraçado que o filme do Mufasa e também do Rei Leão, eu não consigo dizer o que seria, se é um live action, se é uma animação realista, eu não sei dizer o que é. Porque pra mim, se você fala de live action, você vai ter um ser humano no meio, né? Uma interação, pelo menos é um entendimento que eu tenho. Quando você fala de uma animação, é uma animação e ponto, porque isso pra mim é uma animação e com um realismo muito interessante. E aliás, falando um pouco da animação, pô, é extraordinário. O primeiro filme já é muito legal, a animação, porque parece que você tá vendo aqueles documentários de animais e etc. Com tantos detalhes, você vê os pelos, as camadas, você vê quando vai ter um vento, você vê o pelo se mexendo. É extraordinário, é muito legal. Você vê o peso que esse ambiente, essa floresta te dá quando você vai assistir o filme. Uma das coisas que as pessoas comentavam e criticavam no primeiro filme é a questão dos olhares dos animais, que não dava tanto realismo, queria uma coisa mais, digamos, igual que é aqui na animação, mas ia ficar muito estranho, e foi por isso que eles fizeram uma coisa mais próxima à realidade, né? Beleza. Só que no Mufasa eu acho que os olhares ficou mais interessante, ficou um olhar mais próximo, não tão animado, mas ficou mais interessante do que a gente viu no filme do Rei Leão. Então é interessante, tivemos umas mudanças. Lógico que a história em si ela é previsível, mas mesmo assim, com uma duração de 2 horas, te entretém, é engraçado e é muito, muito bom mesmo. Eu sou uma das tipos de pessoas que prefiro muito ver animações dublado, que eu acho que a nossa dublagem é extraordinário, mas esse filme específico eu optei para ver legendado porque as dublagens originais são extremamente legais, que a voz, o peso que eles dão para os animais dá uma carga muito forte, algo que para mim infelizmente na versão dublada brasileira não tem todo esse peso, mas não estou dizendo que a dublagem é ruim, ela é boa, mas não é a extraordinária. Também uma das coisas que eu achei extraordinária nesse filme é a questão da trilha sonora. É uma trilha sonora bem sutil, mas é muito boa e tudo mais. É fenomenal. Inclusive, também temos momentos cantados, que tem momentos cantados, mas é muito menos do que o filme do Rei Leão, né? Eu acho que o primeiro filme, o Rei Leão, tem muito mais cenas musicais do que tivemos nesse filme, né? Eu acho que são momentos bem pontuais. É legal que a narração desse filme é narrado pelo Rafiki, que conta sobre como que o Mufasa conheceu o Taka, que depois se transformou como Scar, e como que ele ganhou essa cicatriz. Então é muito interessante. A relação de amizade e romper e virar inimigos é extremamente interessante. Mesmo a história sendo meio previsível, você fica vidrado para saber as circunstâncias que vai acontecendo na duração desse filme. Porém, entretanto, se o filme focasse só nesse ponto, entre a relação de amizade e romperem e serem inimigos, já seria fenomenal. Mas eles optaram para incluírem um vilão. A motivação desse vilão é tão fraca, é tão chata,
que não precisava ter, sabe? É só para você ter alguns conflitos maiores e ter uma cena de ação ao decorrer da duração do filme. Só para ter isso, porque se você tirasse isso e ter a relação do Mufasa e o Taka, que depois virou o Scar, já seria super interessante, já teria um conflito muito legal, uma boa dúvida entre os dois, pô, seria interessante, né? Mas enfim, queriam incluir um outro personagem, um outro vilão, ok, né? Mas não precisava ter, na minha opinião. O ano que lançou o Rei Leão, eu não tinha nem nascido, eu assisti mais pra frente um pouco, acho que 2015, por aí. Porém, entretanto, é um filme extremamente interessante, mas esse live action barra animação realista, ele é Ctrl-C, Ctrl-V. As músicas, as consequências, é muito idêntico. Vai atrair públicos que não assistiu do que públicos que já tinham assistido a animação, que é muito idêntico às situações. As outras animações que tivemos do Rei Leão, eu nunca assisti e eu não sei o que se trata. Não sei se tem alguma animação que conta a história entre a relação do Mufasa com Taka, que depois se transformou como Scar, e como que ele ganhou a cicatriz, etc. Não sei se tem. Mas se não tem, essa história que vemos no filme, né, do filme do Mufasa, ele acaba se tornando mais original, que vai atrair mais os públicos, que vai ser uma história diferente, você vai contar um pouco da origem e ao mesmo tempo tem músicas novas que ninguém escutou. Então isso acaba atraindo mais o público, que é uma coisa extremamente original. É uma história totalmente original que vai atrair públicos que gostam do Rei Leão, gostam de todos os filmes do Rei Leão e ao mesmo tempo vai atrair públicos que nunca assistiu o Rei Leão e vai gostar dessa história que é muito mais interessante. E digo mais, eu já tinha gostado do Rei Leão live action barra animação realista, já tinha gostado, mas esse daqui, ele é muito mais interessante porque ele acaba mostrando um pouco mais da relação desses dois personagens principais, que é muito legais. Se você quer ter uma maior experiência, recomendo que você assista primeiro o Mufasa e depois você assista em casa o Rei Leão, que você vai entender por que eu quero dizer isso, pela circunstância do final do filme do Rei Leão. Não vou dar spoiler, mas obviamente, no início do filme do Mufasa, ele conta uma breve coisa do que aconteceu no filme do Rei Leão. Mas se você quer ter uma experiência interessante, recomendo que você faça isso. Por quê? Porque basicamente, no início do filme, ele acaba contando os eventos do primeiro filme. Mas depois, o Rafiki conta a história da relação entre o Mufasa e o Taka, que depois se transformou de Scar. Eu não imaginava que eu ia gostar tanto desse filme, e eu gostei demais. A história é meio previsível, mas eu acho que você vai curtir das relações deles e das suas consequências. Mesmo sendo uma história previsível, eu acho que você vai curtir o filme e eu acho que recomendo fortemente que você assista esse filme. Mesmo que você não gostou tanto do primeiro, dá um voto de confiança que talvez o segundo você vai curtir mais do que o primeiro, beleza? Então essa foi minha crítica do filme Mufasa. Antes de qualquer coisa, se inscreve no meu canal, ativa o sininho e dá um like. Então falou e fui!